Jonas capítulo 3, versículos 4 e 5 diz assim: Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Amém. Geralmente Deus dá uma nova oportunidade para as pessoas consertarem as coisas. E no caso de Jonas, o Senhor novamente fala com ele, lhe dando uma nova oportunidade para que ele voltasse a obedecer. E a Bíblia fala que a palavra do Senhor veio para ele falando: levanta-te, dispõe-te e vai à cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Jonas deve ter demorado 20 dias, 25 dias para chegar à cidade de Nínive. Não há nos registros da história algo tão grande como aconteceu na cidade de Nínive. Era como se uma grande cidade do nosso tempo, de repente as pessoas, os habitantes da cidade, a cidade inteira se voltasse para Deus. Mas na verdade, todo mover de Deus não começa lá fora. Todo mover de Deus começa aqui dentro. Começa na vida do crente. Começa na vida de Jonas. Deus só fez aquilo na cidade de Nínive porque agora Jonas resolve obedecer a Deus. O primeiro passo para que haja um mover de Deus na sociedade não depende da sociedade, depende daqueles que servem a Deus, depende da igreja do Senhor, daqueles que se dizem crentes, cristãos, em obedecer ao Senhor, em obedecer à voz de Deus. Porque na verdade quem adia o avivamento na terra, quem adia o mover de Deus na terra, não é o comportamento dos ninivitas, mas é o povo de Deus. Jonas começa a obedecer a Deus. Este é o primeiro passo. Mas Jonas não só começa a obedecer a Deus, mas Jonas se arrependeu de desobedecer a Deus. Jonas deu meia volta. Jonas estava indo para um lado e resolveu: não, eu vou obedecer a Deus, e foi para o outro lado. Arrependimento, na verdade, não é tristeza. Arrependimento não é só tristeza. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é chorar quando a gente faz alguma coisa errada. Arrependimento é a gente dar meia volta. É eu estar indo naquela direção e eu resolvo mudar de rota. E então eu dou meia volta e vou para o outro lado. Foi isto que Jonas fez. E na verdade, queridos, nada vai acontecer se a igreja verdadeira não se arrepender. Porque muitas vezes os próprios cristãos estão dando passos em sua vida que desagradam a Deus, e por causa disto não há como Deus fazer algo maravilhoso na terra, porque o próprio povo de Deus está desagradando a Deus. Pela primeira vez Jonas resolve obedecer ao Senhor. E quando a gente começa a obedecer ao Senhor, as coisas começam a mudar em nossa vida, meu amado. Jonas começa a obedecer ao Senhor. E a segunda coisa que a Bíblia diz, que o Senhor falou para ele: você vai a Nínive e proclama aquela cidade a mensagem que eu dou a você. Deus não falou para ele: olha, você vai lá na cidade e fala para a cidade aquilo que eles gostarem de ouvir. Jonas, você vai lá e prega para a cidade que tudo vai bem. Você vai lá na cidade e prega, Jonas, a mensagem: Deus ama Nínive. Não foi esta a mensagem. Deus falou: você vai lá e prega a mensagem que eu dou para você.
falar. Qual que era a mensagem? A Bíblia diz que a mensagem eram 4 palavras no hebraico e 7 que nós traduzimos em português. Ainda 40 dias e Nínive será destruída, subvertida. Era esta a mensagem. Jonas, você vai lá e prega esta palavra. Não era uma palavra fácil, não era uma palavra que a gente gosta de ouvir, não era uma palavra que hoje em dia nós gostaríamos de pregar. Talvez fosse melhor Jonas chegar na cidade e gritar para os moradores de Nínive: ninivitas, Deus ama vocês e Deus tem um plano maravilhoso para a vida de vocês. Ninivitas, eu estou aqui para falar para vocês, Nínive vai se voltar para Deus e Deus vai abençoar vocês. Talvez Jonas poderia pregar paz para Nínive, diz o Senhor, mas não era esta a mensagem que Deus mandou Jonas pregar para Nínive. Sabe, queridos, a gente às vezes, hoje em dia, qualquer coisa que você fala, as pessoas pegam textos isolados da Bíblia, principalmente de Jesus, e falam: Jesus pregou o amor. Jesus foi a pessoa na Bíblia que mais falou sobre o inferno. Jesus, na verdade, o que incomodou as pessoas foi a sua mensagem. Jesus, ele falou tanto do inferno que incomodou as pessoas. Jesus não falou só Deus ama vocês, mas Jesus, ele falou: olha, eu digo para vocês, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta ela e joga fora, porque é melhor você entrar no reino de Deus sem uma mão, do que com as 2 mãos serem lançado no inferno. Jesus, ele veio falando: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Jesus, ele não veio pregando: Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Embora Deus ame você e tenha um plano maravilhoso para a sua vida, mas a gente acha que se as pessoas vierem para a igreja, está tudo maravilhoso. E aí a gente tem igrejas lotadas de não crentes, de gente que nunca se converteu, de gente que se morrer vai para o inferno, para a perdição eterna, porque não se arrependeu, não deu meia volta na vida. A pessoa continua lá do mesmo jeito, e nós falamos: Deus ama você, e o camarada acabou de trair a esposa dele aqui, está com a amante sentada, e você está lá: Deus ama você, e nós não falamos: arrependa-se, acerte a sua vida. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo, ele falou assim: olha, não vos enganem, não vos enganeis, não vos enganeis. Nem os mentirosos, nem os maledicentes, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os ladrões herdarão o reino de Deus. É a palavra de Deus que fala. Mas a gente põe em pano quente. O camarada está dentro da igreja, ele mente, engana todo mundo, passa cheque sem fundo para a cidade inteira, e ele se diz evangélico, ele se diz crente, e a gente fica feliz. Quantos crentes tem no Brasil? Mas quantos salvos tem no Brasil? Quantos que vão herdar o reino de Deus de verdade? Sabe, queridos, sem confrontação, sem falar, isto é pecado. As pessoas, elas acham que não é. As pessoas não querem dar este nome. As pessoas falam: não, a sociedade quer que você não fique traumatizado, vai fazer mal para a tua consciência. Então a gente tem as igrejas cheias de pessoas, mas que lá no seu trabalho não age de maneira correta, que lá na sua casa não age de maneira correta, que na sua vida não há diferença nenhuma entre ele e aquele que não serve a Deus. Sabe, meu amado, nós estamos esquecendo de pregar a mensagem da Bíblia muitas vezes em nossa vida. Queridos, você pode frequentar a igreja a vida inteira e morrer e ir para o inferno.
Ouça o que eu estou dizendo para você. Não tem salvação sem arrependimento. Salvação é pela fé, é de graça. Por que é de graça? Porque você poderia fazer tudo e ainda assim você estaria perdido. É de graça porque ainda que você seja o homem mais bonzinho da terra, você nunca vai ganhar, nunca vai alcançar, nunca vai conquistar a salvação. É de graça, sim, Deus dá a você de graça. Mas quando eu creio em Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu dou meia volta na minha vida. Sabe, eu enganava as pessoas, mas agora eu me converti. Agora eu recebi a Jesus como o Senhor da minha vida, agora não engano mais. Antes eu era o maior mentiroso da cidade, mas agora eu não sou mais mentiroso. Antes eu era o pior cara da cidade, eu era o bandido da cidade, mas Jesus entrou na minha vida e mudou a minha história. Agora eu não sou mais o bandido da cidade, agora eu vivo para servir a Deus. Jesus muda a nossa história, meu amado. E Jonas começou a percorrer aquela cidade, caminho de um dia. E ele ia no mercado, ele parou nas esquinas, e ele gritava: 40 dias e Deus vai destruir este lugar, 40 dias e Deus vai destruir esta terra, não vai passar disso, 40 dias, vocês vão estar mortos, 40 dias. As pessoas começaram a crer. A Bíblia diz: não creram, não foi na pregação de Jonas, mas crerem em Deus. E proclamaram um jejum, e se vestiram de sacos, em sinal de humildade, de humilhação. E a notícia chegou ao palácio. O rei de Nínive Todo-Poderoso, o homem que estava se tornando o homem mais poderoso da época, Nínive estava se tornando o maior império militar do seu tempo. O rei de Nínive ouve esta palavra, ele desce do seu trono, ele tira as vestes reais, ele chama os seus secretários, ele chama os seus ministros, e todos eles tiram as suas vestes, e eles se vestem de pano de saco, e o rei lança um decreto e fala: por mandado do rei e dos seus grandes, nem os homens e nem os animais, e nem os bois e nem as ovelhas provem coisa alguma, nem levem os animais ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, e se convertam do seu mau caminho e das suas más obras e da violência que está em suas mãos. Quem sabe o Deus dos céus ouça a nossa voz e se aparte do furor da sua ira, de modo que nós não pereçamos. Você imagina uma cidade como São Paulo? O prefeito da cidade chama o seu secretariado e fala: olha, nós precisamos de Deus nesse lugar, nós precisamos da intervenção do Senhor, nós precisamos de um milagre em nosso país, nós vamos proclamar um jejum na cidade. Toda a cidade, as FMs de São Paulo começam a convocar. A partir desta semana, a cidade de São Paulo está jejuando. Vocês não bebam nem água. A cidade de São Paulo está em jejum para clamar fortemente a Deus, para Deus ter misericórdia das nossas vidas e nos salvar. Você pode pensar: isto é inacreditável acontecer, mas aconteceu na cidade de Nínive, meu amado, pela pregação de um homem que nem queria ir para lá, mas que quando ele se voltou para obedecer a Deus, o Espírito Santo começou a agir naquele lugar e mudar aquela sociedade, meu amado. Jesus, ele falou: muitos ninivitas vão se levantar naquele dia e vão condenar vocês, porque eles creram e se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas, e vocês não creram. Viu Deus o que fizeram, não o que falaram, mas o que fizeram. O Senhor olhou dos céus e viu os ninivitas se humilhando e orando e clamando fortemente a Deus, e vestidos de saco, milhares de pessoas.
E Deus olhou do céu e viu aquelas pessoas que Ele ama, porque Deus ama todas as pessoas. E Deus viu do céu os ninivitas prostrados, e o rei prostrado, e os animais cobertos. E Deus olhou para aquela terra e resolveu não destruir aquele lugar, porque Deus é amor, sim, Deus ama. Deus não quer que ninguém pereça. Deus não quer que ninguém morra no pecado. Você sabe disso quando uma pessoa se arrepende e fala: Senhor, eu me arrependo, me ajude, Senhor. Eu não consigo abandonar isto, mas me ajude, Senhor. Eu não quero mais viver dessa maneira. Deus vai ouvir a tua oração, meu amado, e vai ajudar você, porque Deus ama você. Sim, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus criou você e te amou antes de você nascer. Deus não quer que você se perca. Deus não quer que você destrua a tua vida. Sabe, o caminho da desobediência só traz tristeza para você. Você acha que você é livre para fazer o que você quiser, então você faz, mas depois de 4 ou 5 anos você está frustrado. Depois de alguns anos você está frustrado porque não deu certo. Aquele relacionamento não deu certo. Você continua vazio no teu coração. Sabe, meu amado, Deus não é um estraga-prazer. Deus não queria o teu mal. Deus queria livrar você, meu amado, do caminho errado, porque Ele ama você. Jesus falou: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Você não precisa de nada disto. O Senhor nos abençoa. Nós somos povo de Deus. Onde nós colocarmos a nossa mão, o Senhor falou: eu vou prosperar, eu vou abençoar, eu vou abrir portas. Você não precisa das armas do diabo. Basta você obedecer a Deus. Eu digo para você que você vai prosperar muito mais do que você imagina. O Senhor vai trazer clientes, o Senhor vai abençoar a tua casa, o teu casamento. Você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no seu tempo dá o seu fruto na sua estação, e cujas folhas não murcham, e tudo quanto você fizer prosperará, diz o Senhor. O Senhor vai abençoar a sua entrada e a sua saída, onde você colocar as tuas mãos, a tua dispensa. O Senhor vai abençoar a tua vida, meu amado, como fez com os ninivitas. Como fez com os ninivitas. Nínive se tornou a maior potência da terra. No ano 763, a.C., houve um eclipse do sol lá em Nínive. O eclipse do sol para as pessoas daquela época significava que haveria de vir um julgamento. No ano 759 e 756 houveram 2 pragas em Nínive. Eles ficaram com medo. No ano 754 a.C. é registrado durante o rei Ashur-dan III um grande despertamento religioso. É a época que Jonas viveu. Quem sabe não foi causado por esta pregação aqui. No ano 722, 30 anos depois, os ninivitas invadiram Israel, se tornaram a maior potência da terra. E só foram destruídos no ano 612 a.C. pelos babilônios, porque já estavam longe de Deus e rejeitaram. A próxima geração rejeitou a palavra de Deus. É isto. Quem não aprende com a história, sofre.